meeting. Agora fica assim. Left meeting. Ai, tá gravando. Bom dia. Bom dia quem tá entrando aí, quem chegou depois. Pois bem, meninos, temos duas coisinhas hoje, porque vamos encerrar a parte de resumo e eu vou associar resumo com a atividade da semana no portal. E tem o assunto de hoje, que é charges, cartoons e memes. Veja bem, a atividade que está no portal, que está não, é hoje que eu vou postar. Ninguém falou nada, né? Vou postar hoje, à tarde eu posto para vocês. A atividade é o seguinte, vocês vão preparar um resumo a respeito do assunto que foi tratado entre eu e Patrícia Calef. Vocês vão pegar o material que ela deu, vocês vão pegar o material da apostila de educação física, tá? Vocês vão pegar tudo o que vocês tiverem, que foi fornecido ou na live ou por Patrícia, a respeito daquele assunto que a gente discutiu em conjunto, né? A questão da qualidade de vida, da atividade e tal. E aí você vai preparar um resumo sobre isso. Tá? Eu não vou determinar número de palavras ou de linhas, como a gente tinha visto que alguns resumos ficam determinados. 200 palavras e tal. Eu não vou determinar. A única coisa que eu vou determinar é que ele não deve ser feito em tópicos. Eu quero em texto. E aí, você vai poder dividir. Tá? Quem faz em tópico, faça o rascunho em tópico e depois desenvolva para o parágrafo. Porque a linguagem do resumo ela é muito objetiva. Então, não fica muito a diferença. Não, Risa, Maria. Olha só, presta bem, Risa. Não fica muita diferença, não, entre você transformar do tópico para o parágrafo. Você vai buscar o quê? Um elemento para poder ligar um tópico no outro, porque pode ser uma conjunção, pode ser um então, pode ser um por isso, pode ser um dessa forma, sabe? Então, você façam dessa maneira. Por isso até que eu queria aqui iniciar dando sugestões para vocês do caminho a seguir. Façam-se em tópicos. E o interessante, gente, é o seguinte. À medida que você for revendo as coisas todas que você quer colocar, você organize seu rascunho da seguinte forma. Vá fazendo tópicos. Veio uma coisa na cabeça. Escreve. Vai escrevendo, vai escrevendo. Do jeito que vier na sua cabeça, do jeito que vier, você vai escrevendo em forma de tópico. Depois que você já colocou tudo, você vai selecionar o seguinte. De tudo isso que eu coloquei, o que é interessante passar para outra pessoa? E como eu penso assim, o que é interessante passar? Eu vou pensar assim, eu vou enviar esse texto para alguém que não sabe absolutamente nada sobre o assunto. Você vai enviar o texto para mim. Não fica pensando assim, eu não preciso dizer isso porque a Fabrícia sabe disso. Não. Faz de conta que eu sou uma extraterrestre que acabei de chegar no planeta Terra e eu não sei absolutamente nada de nada. Qualidade de vida? Nunca ouvi falar. Então você tem que me mostrar o que é isso. Você tem que me dizer o que é qualidade de vida e o que você precisa fazer para ter qualidade de vida. Pensando isso, pensando que o seu interlocutor não sabe absolutamente nada sobre aquele assunto, você vai reler os seus tópicos. Você já fez ali seu rascunho todo em tópico. Isa está lá, né? Toda no tópico. Aí você lê e pensa o seguinte. Mentalmente, você divide o seu texto em introdução, desenvolvimento e conclusão. Mentalmente, só para você ter uma organização, aquilo que tem que ser primeiro, aquilo que vem depois, aquilo que fecha o texto. Mentalmente, você faz isso. E aí você lê cada tópico pensando assim, esse primeiro tópico. Isso fica interessante no desenvolvimento, porque ele já está explicando algo mais, ele não está só definindo. E aí você faz o seguinte, introdução, desenvolvimento, conclusão. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Essa primeira informação aqui
do primeiro tópico do meu texto. Ela fica interessante no desenvolvimento. Eu vou do lado desse tópico e escrevo o número 2. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Coloco o número 2. Segundo tópico. Esse tópico está bem definindo mesmo. É melhor que eu coloque ele logo no início. Fica melhor na introdução. Vou lá e coloco o número 1. E vou fazendo isso ao longo dos tópicos que eu escrevi. Colocando 1, 2 ou 3 ao lado dele, dependendo da divisão que eu coloquei, para introdução, desenvolvimento ou conclusão. Chegou um tópico que eu não consegui. Esse tópico aqui eu não consigo anexar ele a lugar nenhum. Tira significa que ele não é necessário para o seu texto. Tira. Tá? Deixa fora. Risca esse tópico fora. Terminou de fazer essa etapa? Vai transformar isso em parágrafo. Como você vai transformar isso em parágrafo? Pega tudo aquilo que você colocou no número 1, arruma e monta o seu primeiro parágrafo. Pega tudo aquilo que você colocou no número 2, arruma seu segundo parágrafo. Pega tudo que você colocou no número 3, arruma seu terceiro parágrafo. E seu resumo está pronto. Mole? Você apenas transformou o tópico em parágrafo. O arrumar é estabelecer. Bem, mais ou menos. Na prática, você vai ver que funciona. E sabe uma coisa que vai ser interessante? Tentem fazer isso com o resumo e percebam se é uma estratégia que funciona para vocês para fazer a dissertação argumentativa. Tem muita gente que tem facilidade em fazer a dissertação argumentativa estabelecendo esse critério que eu falei para vocês. E agora vai ter uma vantagem de, por exemplo, no resumo, você não precisa você não vai dar a sua opinião. Você não vai falar assim, qualidade de vida é realmente importante. Então, você, Fabrícia, extraterrestre que acabou de chegar no planeta, procura ter qualidade de vida. Não, você não vai colocar a sua opinião. É fato. Existe a diferença entre fato e inferência. Fato é qual a definição de qualidade de vida para todo mundo. A definição de qualidade de vida, a definição básica que eu encontraria num dicionário. Inferência é quando eu me coloco dali. Eu me coloco ali. Qualidade de vida, para mim, é fazer isso, isso, isso. Para outra pessoa é aquilo, aquilo, aquilo outro. Tá? Eu não quero isso nesse resumo. Esse que vocês vão me entregar vai ser direto e objetivo justamente por conta disso. Você não vai colocar a sua opinião. Você vai colocar fatos. Posso colocar exemplo? Posso. Uma coisa interessante também, assim, então, só para fechar essa parte, façam essa divisão, né? Até por isso que eu quis começar, peraí, até quando? Até por isso que eu quis deixar gravado, que depois se ficar em dúvida, vocês podem pegar isso aqui e rever isso que eu coloquei sobre a divisão de tópicos e como proceder em relação a isso. Vejam se fica interessante para vocês. E se ficar interessante fazer dessa maneira, comecem a fazer a dissertação com esse critério também de fazer tópico, dividir introdução, desenvolvimento e conclusão e depois arrumar o parágrafo em função disso. Eu falo porque, por exemplo, para mim é uma coisa que funciona muito. Quando eu preciso produzir os meus textos, eu faço dessa maneira. Tá? Então é interessante a gente ir buscando maneiras e percebermos o que funciona para cada um de nós. Eu vou colocar hoje à tarde, a Fernanda está perguntando aqui até quando isso. É a atividade da semana, então eu vou colocar hoje à tarde e vai ficar até a próxima quarta-feira. Né? Sempre coloco de uma quarta para outra. Então eu publico hoje e coloco e fica até a próxima quarta-feira. E aí vocês vão me enviar por e-mail, nada no portal, envia para o meu e-mail. Não precisa enviar para a Patrícia, eu vou passar para ela. Tá? Ela postou lá só um aviso para constar, não precisa passar para ela não. Quando vocês passarem para mim, eu dou o retorno para ela. Alguma coisa mais? Um outro detalhezinho interessante também para você pensar em resumo. Quando pegar o tema geral, exemplo, a aula teve um tema, tem um tema do capítulo de vocês, lá o tema que a Patrícia passou.
tire do tema palavras-chave, as palavras principais do tema. E aí garantam que essas palavras vão aparecer ao longo do seu texto. Não precisa ser algo longo, não. Eu fiz 3 parágrafos, mas cada parágrafo tem 3 linhas. 9 linhas? Você conseguiu resumir ali? Sem problema nenhum. Não é um texto de 20, 25 linhas não, viu, gente? Até porque nós não trabalhamos tanto conteúdo assim. Você não vai detalhar. É um texto curto. Tá? E aí, por que eu pedi que vocês dessem uma olhada na página 17? Porque ela apresenta algumas sugestões que são interessantes para vocês seguirem. Então, na hora que estiver produzindo, se ficar alguma dúvida, porque veja aí, ele fala de uma proposta de redação, mas ele dá sugestão do que você colocar. Então, vocês podem seguir isso aqui também para fazer o roteiro de vocês. A Conveste, que é a comissão que organiza o vestibular da Unicamp, fornece ao candidato informações sobre situação discursiva, isto é, orienta sobre o que, como, para quem e por que escrever o texto, além do suporte em que será vinculado. Na proposta do resumo, essas informações são destacadas das demais. Então, qual o planejamento do resumo? Após ler toda a proposta e o texto base, porque eles não pedem só dissertação argumentativa não, no vestibular deles, eles pedem outro tipo de texto, tá? Por isso que tem essa orientação. Qual é a posição de enunciação? Isto é, o perfil de autor que o candidato deve assumir. Você está assumindo posição de quem? Você está assumindo posição, no seu resumo, de um tremendo conhecedor sobre qualidade de vida? Não. A sua posição é de um aluno de ensino médio, que está passando as informações principais, básicas, que foram transmitidas a você. Você não é um estudioso da área. Você não tem que colocar nada muito profundo. Letra B. Com qual objetivo o resumo será produzido? O objetivo de você a fazer o seu resumo. Mostrar para seus professores que você entendeu o básico sobre a qualidade de vida. Qual o suporte previsto para a veiculação do resumo? No caso de vocês, não vai ser divulgado. Né? No caso de vocês, vai ser entregue para a gente. Não vai ser divulgado. Suporte, lembra, suporte é o lugar em que o texto é publicado. A qual público o resumo deve ser direcionado? Público é interessante. O público de vocês vai ser quem? Eu e Patrícia. Mas você vai escrever o seu resumo pensando assim: qualquer pessoa com conhecimentos básicos que lesse esse texto aqui e entender o que eu quero dizer. É isso que você pensa. Pensa no seu público, serve para qualquer pessoa. Tá? Como a definição desse público impacta na linguagem e na seleção de informações do resumo? Sim, porque se eu tiver que fazer um resumo para médicos, né, qualidade de vida, já vai ser diferente. Então, o público de vocês, pensa assim, meu público são os meus colegas de sala. Alguma coisa ainda? Daí, se nesse intervalo ficar em dúvida, eu posso colocar isso, posso colocar aquilo, me chama. Mas básico, você não vai colocar a sua opinião. Tá? Você não vai colocar. Você não vai escrever em primeira pessoa. O foco não é você, o foco é o assunto. Você coloca as informações principais do que foi passado. Faz de conta que não fui eu que estava na live, que você tem que me dizer o que você tem de informação sobre aquilo ali. Fica de hoje até quarta-feira que vem. Se neste intervalo você sentir alguma dúvida, isso aqui eu posso colocar? Isso aqui eu posso? Ficou em dúvida? Manda mensagem para mim. Combinado? Tudo certo? Seguimos? Ok. Não se vergonha de perguntar aí. E vamos então, se tiver tudo certo, minha Risa, não se revolte, viu? Você vai sair desse mundo de tópicos e vai avançar. É um caminho natural. Página 36. Amém. Então, a gente muda de unidade
E a gente vai trabalhar com charge, com cartoons, mas também a gente vai trabalhar com memes, porque eu pensei assim, o meme hoje entra muito no nosso cotidiano, assim, a gente abre rede social, tem sempre algum meme, tá fazendo parte constante. Então, eu acrescentei isso no conteúdo que a gente vai trabalhar, né? A apostila traz charge, traz cartoon, são mais antigos, a gente vai ver a diferença e tal. Mas eu vou acrescentar ao conteúdo da apostila os memes também. E aí na página 36, lá no ponto de partida, tem algumas expressões que vão falar do geral. Então a gente agora, nesse início, a gente não vai dividir muito o que cada um, o que é charge, meme, cartoon, não. Como ponto de partida, ele tem uma primeira pergunta. Você já ouviu a frase uma imagem vale por 1000 palavras? Concorda com essa afirmação? Discuta isso com os colegas e o professor. Bom, essa frase, ela é usada em muitos contextos, né? Acho que a linguagem verbal comunica. A gente vê muito isso quando a gente trabalha com outdoor, né? Com a linguagem do outdoor. No outdoor, uma imagem é bem forte, né? Assim, e tem que ter destaque, porque o outdoor é um tipo de publicidade que tem que ter uma visão rápida. Não pode ter muito texto verbal. Porque se a pessoa parar para ficar lendo ali o que está no outdoor, corre o risco de um acidente. A gente viu isso quando trabalhou publicidade o ano passado. Então, o outdoor, ele vai muito pela imagem. E charge também, o cartoon também. A gente tem grandes chargistas e cartunistas no Brasil e fora do Brasil também, né? E aí o ponto importante, o 2. Uma imagem pode revelar um posicionamento crítico em relação a acontecimentos ou a comportamentos? Será que uma imagem faz isso? Quero o pensamento de vocês, se vocês concordam ou não com isso. Eu acho que isso ainda se potencializou com as redes sociais. Desde que eu me entendo por gente, desde que analiso linguagem, eu percebo sim que a imagem tem um poder, né, e comunica muito. A gente vê isso desde a caverna, né, gente? Já tinha imagem lá. E dizem, e comunicam, né, e transferem conhecimento e transferem informação. Mas ultimamente, com essa coisa da internet, com essa coisa das redes sociais, a imagem é sempre forte porque é o que vem primeiro. Então, se você está ali rolando seu feed na sua rede social, no Twitter, no Instagram, no Facebook, a imagem te faz parar. Não é meio assim que acontece? Assim, eu vou passando. O que me faz parar, normalmente, é a imagem. Às vezes eu vou ler a legenda e não tem absolutamente nada a ver com o conteúdo. Mas a imagem me prende. Então, a linguagem, sim, a imagem, sim, ela comunica, ela diz muita coisa, né, para o bem e para o mal. Inclusive, a linguagem pode ser manipulada muitas vezes para dizer aquilo que se pretende. Antes da gente entrar aqui no conteúdo específico, vocês serão minhas cobaias numa coisa. Porque a gente vai começar aqui com uma interpretação, né, de um texto, mas antes dele, vocês serão minhas cobaias. Em um texto que eu estou começando, um artigo que eu estou começando a escrever. E vocês vão vê-lo antes dele ser publicado em alguma revista de linguística. Então vocês serão minhas cobaias porque vocês vão... Este é o meu primeiro rascunho de texto. Ele vai tratar somente de memes. Então eu queria começar associando o nosso conteúdo
Perfeito. Vou associar o conteúdo todo que a gente que a gente tem que trabalhar com o conteúdo extralinguístico que nós estamos vivendo e trazer isso mais para a realidade dos meninos, para que eles fiquem, mesmo quando estiverem ali nas suas redes sociais, fiquem refletindo sobre as coisas que aparecem para eles. Né? Então, que as coisas venham até vocês e vocês reflitam sobre as coisas que vêm até vocês. E aí, eu resolvi, vou mostrar para eles o rascunho das coisas que eu estou escrevendo para fazê-los pensar, quem sabe contribuir com o meu trabalho. Eu coloquei o título de Tá rindo de quê? É uma pergunta. Tá rindo de quê? O que revelam os memes sobre uma sociedade em pandemia? E, gente, vocês já repararam como tem tido meme sobre tudo relacionado ao vírus, ao isolamento social? Eu fui guardando algumas coisas aqui, até pro trabalho. Eu tô com a pasta lotada de imagens, porque é coisa demais da conta. E aí a gente pensa o seguinte, essa mania das pessoas fazerem piada, né, das situações caóticas, é uma maneira de lidar bem com isso? É uma maneira de amenizar a situação? O que faz? Né? Amenizar, como o Guilherme disse. Parece assim, não fica tão pesado quanto é realmente, né? E aí, o que a gente tem que pensar? A pandemia, ela foi declarada pandemia em abril de 2020 e trouxe mudanças de hábitos, muitas mudanças de hábitos. Estamos aqui com uma mudança de hábito, aula online, e muitos memes. Tá? Quando foi decretado o distanciamento social como uma das medidas de prevenção. Primeira coisa que eu quero, e aqui vai servir para todo o nosso conteúdo, gente. Deixa eu tirar umas abinhas aqui, senão eu não consigo ler. Olha só. Esse conteúdo que eu vou falar para vocês, ele está aqui no estudo que eu estou fazendo sobre meme, mas ele serve para charge e para cartoon também. Importantíssimo para vocês no ensino médio, importantíssimo para vestibulares e para Enem. O conceito de discurso. Tá? A diferença entre uma língua e um discurso. Diferenciando-se tanto da língua quanto da fala, o discurso não transmite simplesmente uma informação, mas ele constitui uma prática. Volta aqui. Língua, norma. Quando eu falo de língua, eu estou falando de norma. Língua portuguesa, língua inglesa, língua japonesa, língua, norma. Tem uma gramática para ela. Existe uma definição de como ela deve ser trabalhada, como ela deve ser transmitida. Fala é o uso individual da língua. Exemplo, Brasil, qual a língua? Língua portuguesa. Todos os brasileiros usam a língua portuguesa da mesma maneira? Não. Nossa fala é diferente. E nossa fala é diferente, inclusive em situações diferentes. A minha fala, mesmo que em língua portuguesa, ela é em uma situação e outra em outra situação. E todo mundo, viu, João? Não pense assim, só vocês. A professora de português, ela vai falar assim, vocês me conhecem e sabem que não. Né? Nós pertencemos a contextos diferentes e vamos adaptar. Aquele exemplo que eu sempre uso para vocês. A fala é como nossa roupa. A gente vai adaptar a nossa roupa a uma situação de uso. A gente vai adaptar a nossa fala a uma situação de uso, mesmo que essa fala esteja de acordo com o geral, que é a língua. Sim, todas as variações, sotaques, a fala de... todas as variações linguísticas, a fala de uma idade para outra, né, de uma pessoa mais velha para uma pessoa mais nova, de uma região para outra, de um contexto formal, enfim. Essa é a fala, é o uso. Pois bem, mesmo que em todas, o gaúcho com sotaque dele falando tchê, ele está falando a língua portuguesa, assim como o mineiro falando ai, assim como o baiano falando oxe, né? A língua que ele fala é a mesma. Os falares são diferentes. Mas aí chega no discurso.
Quando eu pronuncio um discurso, eu não estou só transmitindo uma opinião. Perdão, eu não estou só transmitindo uma informação. Eu estou me colocando. Eu me coloco no mundo. Sabe? Eu estou agindo no mundo. Daí vem as questões todas de discursos preconceituosos, que às vezes a pessoa não percebe. O discurso é você agir com a sua fala. Tá? O discurso é eu me colocar politicamente numa situação. Politicamente, não partidariamente. Politicamente, no sentido amplo da palavra. Socialmente, numa situação. E veja bem, constitui uma prática, constitui uma ação do sujeito sobre o mundo, com caráter tridimensional. Por quê? Acontece na história, por meio da linguagem, materializando a ideologia. Este é o tripé do discurso. Ele acontece na história, o momento histórico, então, vai sim influenciar. Como ele acontece por meio da linguagem, porque é a linguagem que faz ele chegar ao outro. Primeiro, é a linguagem que faz ele entender esse contexto histórico. Tudo que você tem de informação histórica, você recebeu por meio de linguagens. E tudo que você vai transmitir, você transmite por meio de linguagens. Materializando a ideologia. Esse materializar é colocar em prática, é mostrar, saiu daqui e foi para o mundo. E é nesse ponto que a linguagem e a ideologia se encontram, já que é na primeira que a segunda se materializa. É na primeira, é na linguagem, que a segunda, a ideologia, se materializa. Por que é importante isso? Com este conceito, a gente percebe, às vezes, como que alguns discursos escapam. É com esse conceito que a gente percebe que, às vezes, uma pessoa, vou dar um exemplo bem básico, uma pessoa que seria politicamente correta nos seus atos e nos seus discursos, ela deixa escapar uma frase preconceituosa. Porque esta pessoa, ela é inserida no momento histórico, que às vezes ela não percebeu, mas que está lá, no inconsciente, e aquilo escapa na linguagem. Aquilo escapa na linguagem, tá? Eu não sei se vocês acompanharam aí as discussões a respeito de um último vídeo do Porta dos Fundos, que foi acusado de gordofobia. Então, veja, é um grupo que, teoricamente, está sempre questionando, né, as questões relacionadas a preconceito e tal. Vejam, e aí se depararam com eles sendo acusados disso. Eles não tinham se apercebido disso, né? Olha aquilo. E isso é muito comum, muito comum. O dia que eu passei para vocês o trabalho que eu fiz lá sobre o livro de geografia, eu falei para vocês que eu apresentava aquilo em congressos e vinham professores de geografia falar comigo assim, nossa, eu repetia isso sem nem perceber. É por isso que a gente tem que se vigiar constantemente. A nossa linguagem nos trai muito. É um exercício constante. Por que isso tudo? Você precisa trabalhar hoje, você precisa hoje conhecer a língua do seu país, você precisa entender que vai adaptar essa língua em diversas situações que a fala, mas você precisa entender praticamente que o seu discurso conta. Quando você fala, você está agindo sobre o mundo. Que seja o seu mundinho, que seja o mundo inteiro. Mas cada coisa que você fala, você age com o seu falar, você age com o seu discurso no mundo, certo? Vamos seguir. Alguém quer comentar algo antes que eu siga? Ó, esse texto aqui é de uma estudiosa chamada Eni Orlandi. Eni Orlandi é quem trouxe os estudos do discurso para o Brasil. Se a gente discute tudo isso no Brasil hoje,
é por conta de Annie Orlandi. Porque os discursos a respeito... os estudos a respeito do discurso começaram na França, com um filósofo chamado Michel Pechet. Annie Orlandi foi para a França, foi aluna de Michel Pechet e trouxe esses estudos para o Brasil. Orlandi é professora da Unicamp, é professora ainda, ela é extremamente ativa. No final do ano ela esteve aqui na UFES numa palestra que foi maravilhosa. É incrível. Ouvir Annie Orlandi, você fica assim, é incrível. E ela trabalha com esses conceitos de discurso e diz o seguinte, esse trecho aqui é interessante para a gente entender o todo, o nosso conteúdo escolar, mas a nossa prática diária também. Os dizeres não são, como dissemos, olha, isso não é meu, é da Annie Orlandi, apenas mensagens a serem decodificadas. Veja bem, gente, interpretar um texto não é apenas decodificar uma mensagem. São efeitos de sentido. Efeito de sentido é como um texto funciona, que são produzidos em condições determinadas e que estão de alguma forma presentes no modo como se diz, deixando vestígios que o analista de discurso tem de aprender, a apreender. São pistas que ele aprende a seguir para compreender os sentidos aí produzidos. Aprende, porque é um exercício constante, viu? Então, quanto mais a gente reflete sobre um discurso, melhor a nossa percepção vai ficando. Produzidos em relação ao dizer com sua exterioridade, suas condições de produção. Esses sentidos têm a ver com o que é dito ali, mas também em outros lugares, assim como com o que não é dito. O não dito é impressionante. Aquilo que não aparece no texto, às vezes comunica muito mais do que o que aparece. E com o que poderia ser dito e não foi. Desse modo, as margens do dizer do texto também fazem parte dele. Por isso que quando a gente analisa qualquer tipo de texto, eu analiso o linguístico, né, a materialidade, e eu analiso o extralinguístico, tudo que está fora, mas que influencia naquilo ali. Ok? Seguindo. Aí vem. Ai, meu Deus. Os memes. Cadê aquela galera do ganho dinheiro sem sair de casa? Tenho interesse no negócio. Eu separei aqui alguns. Eu tenho, gente, sério, eu tenho uma quantidade muito grande de textos, memes, que foram produzidos desde quando decretaram o distanciamento social para cá. Eu separei alguns, até porque a gente não tem muito tempo. E aí eu procurei trazer aqui para mostrar para vocês de áreas diferentes. Olha a questão do extralinguístico. A gente entende esse texto se a gente associar com a informação que a gente encontra sempre, né? Ganhe dinheiro sem sair de casa. Tá tranquilo para vocês ou tá travando? A minha imagem tá travando para mim. Tá indo tranquilo para vocês? Beleza. Acho que todo mundo aqui, em algum momento... Tá? O meu agora voltou normal, talvez volte. Em algum momento a gente já viu, né? A gente vê placas em muro, placa em ponto de ônibus, na rua, assim, ganhe dinheiro sem sair de casa. Né? Assim, se existe isso, a gente nunca procura saber. Se saindo de casa já é difícil ganhar dinheiro. Aí, olha o que isso faz. Olha a junção. Ele pega algo que já existe e traz para a nova realidade. Ele traz isso para a nossa nova realidade. Ou seja, tinha um povo que já falava sobre isso, do ganhar dinheiro sem sair de casa. Peraí, porque agora eu estou precisando ficar em casa e estou precisando de dinheiro, né? Porque eu tenho que pagar a internet para poder ter o mundo na minha casa. Então, cadê aquela galera? Estou interessado nesse negócio agora. Essa é a questão do extralinguístico, né? Vê que a imagem em si, a imagem nem conta muita coisa, né? Só as carinhas aí rindo, não contam muita coisa. O que traz
o entendimento do texto. Ganhe dinheiro sem sair de casa. Vou lá atrás e trago essa informação para o texto atual. Quem não tem noção dessa informação vai entender? Não. Comentário sobre ela? Todo mundo entende. Alguém não entenderia? Acho que não, né, gente? Vocês já viram. Eu clico, o negócio não vai. O tédio é tanto que até a ligação de São Paulo eu estou atendendo. Outro que eu preciso ter tá assim, cara. Outro que eu preciso ter informação. Olha, gente, olha a quantidade de informações presentes aqui. Na imagem não, né? A imagem não traz não. Mas eu tenho da cadeia também. Inclusive eu tenho uma amiga que ela conversou horas com o cara na cadeia, gente. Não aguento. Vejam só, a ligação da cadeia e a ligação de São Paulo. A gente tem que entender o seguinte: essas ligações já existiam. Olha o que eu falei agora há pouco do não dito. Olha quanta informação não dita está dita nesse texto. Primeiro, existiam ligações de São Paulo. Não vamos nem falar da questão do presídio, de São Paulo. Existiam essas ligações. Segundo, estas ligações incomodavam a gente. Está dizendo aqui, linguisticamente, que elas incomodavam a gente? Não. E como eu entendo? Eu entendo pelo até. Até ligação de São Paulo eu estou atendendo. Ou seja, estou recorrendo a tudo. Daí, duas coisas. Pré-construído, informações prévias que eu preciso ter para entender até uma piada. Não é para entender um artigo científico, um texto de sociologia. Para entender uma piada, eu preciso de informações pré-construídas, pré-existentes. Segundo, uma palavrinha como até já traz todo o entendimento do texto. Olha como uma palavra que você coloca na sua redação vai fazer diferença no seu texto. Uma palavrinha vai fazer diferença. Tá certo? Traz o sentido. E aí eu falo, ó, estou numa situação caótica, aceito qualquer coisa. Covid-19, resto do mundo e você. China criou o grupo Covid-19. China adicionou você. China adicionou o resto do mundo. China saiu do grupo. Eu fico pensando assim, meu Deus, eu faço, sério, gente, eu faço muita coisa no meu dia, muita coisa. E mesmo nesse momento de quarentena eu tenho feito muita coisa. Eu não tenho tempo pra nada no meu dia. E a pessoa tem tempo de fazer isso, né? A pessoa tem tempo de parar e fazer isso. Fico chocada, chocada. E veja aqui, os pré-construídos. A questão de usar algo comum, né? A questão de brincar e de entender, né? A construção toda aqui. Ou seja, a China saiu e te largou lá, né? Faltou completar isso, meu amigo. Assim, o resto do mundo saiu e ficou você. Falta completar isso. Acho que é porque quando eu salvei essa imagem ainda, assim, já faz uns dias, ainda estávamos com o resto do mundo. Tenho tanta informação do coronavírus no meu celular que ele nem vibra mais, ele tosse. É muita gente boba no mundo, né? Muita gente boba no mundo. Lamentável. Intertextualidade. Vou mostrar isso daqui pra Bazinha. Olha até onde as pessoas... Não, e vocês estão percebendo? Estão percebendo... as pessoas associam o tema com
com a questão da ligação lá de São Paulo, as ligações que incomodavam, associa com grupos de WhatsApp, associa, enfim, e associa com a arte. Olha isso, né? Pega uma imagem já construída, já existente, já muito significativa, né? É uma imagem muito significativa já, uma obra de arte com muito sentido, e aí amplia esse sentido, amplia. Foi modificado aí, foram modificadas as mãos e foi inserido o álcool gel, né? Álcool em gel. Vai fazer um meme desse exatamente? Disso o que, Risa? Tu lamentava? Faça, faça, manda pra gente usar aqui na aula. Ah, tá, então eu tô fazendo papel de bobo aqui. Não é a primeira vez que vocês fazem esse lamentável, não. Em outra aula vocês já falaram sobre isso, agora eu me recordo. Eu estou sendo. Ô, Fabrício, eu vou te explicar. Porque É porque. essa explicação vai poder ficar aqui gravada? Ai. Ah, que depois você pede pra cortar. Não, mas é simples. É porque foi bem assim na sua live, o João Lucas falou que tava sem carregador, lembra? Aí eu falei que é pra ele pegar o carregador e enfiar na tomada e enfiar no celular. Eu lembro disso. Então, aí eu falei, lamentável, realmente lamentável. Aí virou um meme e as meninas ficam zoando isso, entendeu? Ah, tá, pensei que era mais pesado. A gente não trabalha com coisas pesadas, apenas coisas leves. Ah, muito bem, garota. Muito bem. Então pode fazer o meme do lamentável. Faz e manda pra gente. O que você pensa da gente? Lamentável o que eu penso de vocês. Lamentável. Ai, ai. Olha essa. Memes e muita falta. Depois vocês dizem então com muita coisa pra fazer. Não, gente, olha, o pobre do bichinho. Aí, mais uma coisa, né? A pessoa consegue ir de uma obra de arte ao animal extinto, né? Tadinho, gente, tadinho. Não conseguia lavar as mãos. Está extinto. Né? Associa uma coisa que. Não, pensando a cabeça da pessoa, né? Assim. Eu também fiquei triste. Eu podia. Peraí. Eu peguei nas mensagens de vocês. A gente podia trazer reportagens que deram errado. Como? Com o filhotinho falando para fechar os olhos. Ah, a gente pode sim. Não é? Não é, Léo? Não é? É injusto, né? Ah, vamos pensar. Depois essas. Ah, meu Deus. Não, tem umas reportagens que. Vamos pensar na reportagem depois. Acho que essa é a última. Esta é a última, sim. Então, gente, você vê que eu coloquei apenas algumas aqui. E aí a questão que eu queria pensar é o seguinte. Vocês colocaram no início ali, acho que foi o Guilherme que colocou que era para amenizar. Vê como a gente trata, né? A piada é uma coisa muito forte do brasileiro, a gente já sabe disso de outros momentos. Outros momentos mesmo assim, de outras situações, não tão, né, como agora, mas sempre que tem algum problema, o brasileiro tá lá fazendo meme com tudo isso. E aí, o que eu queria que a gente
fechasse nessa parte, até para iniciar os raciocínios a respeito de charge, de cartoon, é que assim, não é uma piada simplesmente pela piada. É uma piada que traz uma crítica, é a questão do discurso. Cada uma que eu mostrei para vocês, implicitamente tem uma informação sendo discutida, né? Tem algo sendo discutido, tem algo sendo questionado, tem algo trazido à tona para a gente poder pensar. E não acho que seja um problema a gente rir. Acho que vai ser um problema se a gente ficar só no riso, entendeu? A gente mostrando essas coisas todas, dinheiro do milho seria ótimo, né? O que eu quero que a gente trabalhe sempre nesses conceitos de texto que vamos trabalhar nas próximas aulas eu tenho riso, eu tenho a graça, eu tenho a distração, mas eu não posso separar da reflexão. Então, que a gente ache graça, que a gente brinque, se for algo, sim, né? Se não for algo que provoque algum dano a alguém. E que tipo de reflexão a gente traz disso, tá certo? Então, hoje à tarde eu posto a atividade para vocês. Essa semana tem feriadinho. Descansem. Se organizem. Fiquem bem. Respirem. Qualquer coisa chama. A gente se encontra na próxima terça-feira. Mas até lá, qualquer dúvida. Já, porque assim, eu paro. Gosto de parar uns minutinhos antes, mas eu vou continuar aqui, tá? Vou continuar aqui. Vou parar a gravação, tá bom? Não, eu vou continuar aqui, só vou parar a gravação, João. Só para deixar certo que quem vai assistir depois, a gente se encontra na próxima e tem para essa semana a atividade. Ok? Apertadinho.